Olá pessoal, Éder Leal aqui, esse é o canal O Trader Sério e bem-vindos a mais um vídeo no meu registro diário de trade. Hoje, quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026 e um dia bem complexo aqui no mini índice, um dia com formatação difícil de se operar, já vou explicar para vocês aqui, mas primeiro eu quero deixar um recado, hoje às 15 horas no Zoom eu vou fazer aí um bate-papo com inscritos aqui do canal. Se você quer participar é muito fácil, é só clicar no primeiro comentário fixado aqui, tem um link do Telegram, você entra nesse grupo e lá dentro eu vou mandar o link de acesso do Zoom, tá? Não é cobrado, é grátis, e o acesso do Zoom é só para eu poder mandar de fato aí os links, tá? Não vou ficar mandando outras mensagens para vocês lá, beleza? Então, hoje eu comecei lendo o último movimento de ontem como um movimento de equilíbrio. Nós temos aqui registros de topo histórico no gráfico aqui, né, onde é a máxima da barra 68, 69 e da 108 de ontem, e tenho regiões aqui de fundo na barra 89, 90, na 42 de ontem, tá? Então eu formo um range inicial aqui nessa região, ok? Tem a região de 50% aqui, já tem as minhas marcações também de um possível desequilíbrio, né, se caso acontecer. Porém, pela leitura que eu tenho de pré-market aqui do gráfico diário, o mercado segue em desequilíbrio fraco comprador, então eu não estou acreditando em movimentos maiores aqui acima. Então eu não quero comprar um desequilíbrio fraco comprador acima da máxima de ontem, prefiro vender abaixo da mínima de ontem, tá? A barra 1 já começa com um gap de continuidade, uma barra fechando em desequilíbrio muito forte comprador, mas vamos ver aqui a característica, tá? O fechamento dessa barra 1 é uma distância aí de 1.759 pontos do fechamento de ontem. Então é uma distância longa do fechamento de ontem. É uma barra também que, se eu pegar entre a máxima e mínima dela e o fechamento, dá 2.158 pontos. Então está bastante esticado. Se eu for fazer a projeção de 1 para 1 do último range, o movimento projetado é aqui. Se for fazer o movimento, o projetado de 1 para 1 do rompimento, fica extenso demais também. Teria que pegar o fechamento, mais o fechamento de ontem, mais o fechamento da barra 1, ficaria muito lá para cima, né? Seriam 198.612. Então eu não quero entrar nesse tipo de trade. Se for realmente força compradora, eu vou esperar uma transição de ciclo, ver um desequilíbrio fraco comprador e eu entro, tá? Então a barra 1 fechou assim, a barra 2, uma continuidade, né? Barra compradora, né? Ele vai até o topo aqui, se movimenta mais vários pontos, ó, mais 800 pontos. Se eu for pegar a máxima da barra em mais 900 pontos, então está bastante esticado. Agora a distância da média 9, né, da média móvel de 9, é 1.700 pontos, da média de 22.400, então está bastante esticado. Por enquanto aqui eu não faço nada e só observo o movimento. Barra 3, uma mudança para desequilíbrio forte, a primeira correção, uma barra interna, não vou entrar contra ela, né? Não vou entrar tentando buscar uma nova máxima, acho que o preço está muito esticado, então não vejo vantagem. Além de tudo, ele já bateu onde seria o movimento projetado, então não tenho nada para fazer. Barra 4, continuidade aí trocando o ciclo para desequilíbrio fraco. A barra 5 poderia ser uma barra de sinal, é uma barra de sinal em desequilíbrio fraco. Não acho interessante para poder comprar, até mesmo do que se a gente for pegar e medir essa correção. Deixa eu colocar uma ferramenta aqui para a gente poder medir a correção. Eu pegaria aqui. Foi uma correção que chegou a passar 50%, tá? Então, foi pouca coisa de 50%, mas como eu acho que o mercado está muito esticado, essa correção tão profunda assim, eu não acho natural, não acho saudável para buscar uma nova máxima. Então, eu não entro nesse trade como um desequilíbrio fraco, vou ficar esperando alguma outra possibilidade. A 6, ele vai fazer um fundo aqui, né? Ele vai um pouco mais abaixo, uma correção ainda mais profunda, se tornando uma característica de equilíbrio, até mesmo porque a gente vê aquele movimento clássico aqui de grande alta seguido por grande baixa. Então não tenho nada para fazer, nenhuma oportunidade por enquanto. Barra 7, uma barra compradora, mas ainda não é um bom sinal. A 8 também não, né? Ainda não tem um fundo claro aqui para poder determinar que o fundo do meu range agora seria aqui, né? Eu tenho por enquanto que é a mínima da barra 1 como referência. Então eu tenho que esperar. E depois disso o preço se movimenta, faz esse fundo. Agora as minhas referências de topo e fundo é topo entre máxima da 1 e 3, fundo mínima da 1 e 14, certo? Depois disso, então, eu vou pegar, vou tirar essa referência aqui, eu tenho agora uma referência de 50% nessa região aqui, ó.
certo? Então fico esperando para ver se tem alguma oportunidade de comprar. A barra 14 não é o suficiente, eu fico esperando por uma barra de sinal, ela não vem e ensaia um rompimento. A barra 17 sai do range, não fecha aí numa distância de 20% que eu gostaria para poder vender, então eu ainda não faço nada, mas fico desconfiado de um possível rompimento. Vou ter que observar a sequência. A barra 18, voltando aqui, né, tentando voltar para dentro do range, na minha opinião, indica uma expansão desse range de equilíbrio. Então, a minha referência deixa de ser aqui e passa agora a ser a mínima da 17 com a 18, tá? Os dois juntos aqui. Então, eu acredito que aqui agora é a referência de equilíbrio e um possível rompimento seria mais ou menos nessa região. Quando vem a barra 19, eu começo a analisar uma possibilidade de o mercado estar fazendo aí um rompimento em formato de desequilíbrio fraco, ou seja, ele rompe, faz uma correção profunda e faz nova mínima. Não mudei meu ciclo para desequilíbrio fraco, mas eu continuo lendo como equilíbrio, mas estou de olho nisso para ver o comportamento que vai acontecer nas próximas barras. Na barra 21, na minha opinião, ele se caracteriza um desequilíbrio muito forte vendedor. E aqui eu cometi um erro, tá? O que acontece? Quando fechou a barra 21, na verdade aqui ainda não é um desequilíbrio muito forte, desculpa, tá? Aqui na barra 21, na barra 21 há um deslocamento aí para fora do range, ainda é um deslocamento que fechou a uma distância de 269 pontos de distância do range em um range de 2.200 pontos. Então eu não acho que é o suficiente para chamar ele de um desequilíbrio muito forte vendedor. A barra 22 também não, apesar de ele já ter sombra naquela região. E na barra 23, aí sim, eu acredito que aqui é uma confirmação do desequilíbrio muito forte vendedor, porém eu cometi um erro na hora de estruturar o trade. O que eu fiz? Eu entrei com 8 contratos, e que seria um stop de 575 pontos e um alvo de 475. Mas eu não reparei aqui na hora, eu não percebi que eu estava colocando um stop ruim, porque é um stop fora do range, é um stop fora do range, o range está aqui, ó. É um stop fora do range e ainda abaixo da barra que formou o rompimento. Então, um stop que está bem ruim, tá? O stop teria que ser aqui acima. E para poder operar com stop assim, eu teria que diminuir o número de contratos, né, com 5 contratos, que aí eu teria um stop de 920 pontos e um alvo de 760. O que ia acontecer? Provavelmente eu não teria entrado nessa operação, eu ia esperar uma mudança de ciclo, tá? Mas como eu entrei com 8 contratos, com stop errado, eu corri esse risco de diminuir a probabilidade. Aí eu mexi nos meus parâmetros de taxa de acerto dessa operação, infelizmente. E o que acontece é que a barra 24 se torna um desequilíbrio forte, a 25 desequilíbrio fraco, toca na média de 9, na barra 26 deveria aparecer vendedores, não aparece, aparecem compradores, o preço então faz um comportamento diferente e muda o seu ciclo para equilíbrio, tá? Voltando lá no ponto de referência anterior, que era esse aqui, ó, um ponto de rompimento. Então agora já começa a ler o mercado como um equilíbrio nessa região aqui, ó. Certo? Então, se é um equilíbrio nessa região, eu tenho que esperar um sinal para poder entrar. Já tinha sido estopado. A barra 30, até é uma boa barra de sinal, mas ficaria muito perto dos 50% do range, então não tem como eu entrar. E depois ele não me dá uma nova chance. Ele acaba fazendo aí a perna de baixa, voltando a fazer aquele movimento, né, de grande alta e grande baixa, que é de um equilíbrio. Se eu tivesse ficado com aquela leitura de desequilíbrio fraco, ok, ainda estaria num desequilíbrio fraco, quase se tornando equilíbrio. Mas como eu fiz a leitura aqui como um desequilíbrio muito forte, eu mantenho ela, e agora no equilíbrio eu tenho que esperar uma oportunidade no equilíbrio, ou através de rompimento, ou através de um sinal para poder comprar baixo e vender alto. A barra 35 atinge uma região onde eu considero importante para rompimento, então eu entro no fechamento da barra 35. Agora eu entrei aqui com uma quantidade de contratos, deixa eu ver quantas foram, não lembro agora, acho que foi 8 contratos, vamos ver. Eu entrei com 8 contratos a partir do fechamento da barra 35, o stop está em 575 pontos, então stop técnico correto agora, né, dentro do range, que é esse aqui, e acima da barra que forma o rompimento, que seriam essas duas barras, né, ou que é essa barra aqui especificamente. Então aqui eu estou com um movimento certo, o meu alvo inicial é 475 pontos, só que o que eu vou fazer aqui é tentar alongar o trade até os 605 pontos, onde eu seria no 0 a 0, tá? Se ele der a oportunidade, eu vou alongar. O que aconteceu depois é que o trade ficou aqui em um TTR, faz uma tentativa de fundo agora na 43,
e agora está voltando. O que eu vou fazer? Como ele já andou 445 pontos e o meu alvo inicial era 475, então 90% de 475 é 427. Então já atingiu a minha regra de proteção. Agora eu deixo esse trade aqui no 0 a 0, tá? Vou deixar aqui com 30 pontos. E agora eu vou esperar para ver o que vai acontecer. Ou ele vai me dar o alvo, né, aqui nos 605 pontos, eu termino o dia no 0 a 0, ou então ele vai voltar e vai me tirar com 30 pontos aí de stop, tá? Se ele chegar aqui nesse fundo aqui e parar lá nos 475, eu abandono o trade também. Já mostro para vocês aqui o resultado logo em seguida. Bom, pessoal, meio-dia e 53, estou voltando aqui para mostrar que, infelizmente, voltou e me tirou na minha regra de proteção, tá? Então, ele chegou a andar aí 450 pontos a favor, mas acabou voltando tudo, me tirou na regra de proteção e agora está voltando para o range anterior, tá? Dia complicado, parece que o mercado de fato está fazendo esses movimentos de ele sair, fazer uma correção mais profunda, um novo impulso, correção profunda, novo impulso e correção profunda. Paciência, na minha leitura, que isso aqui estava como um desequilíbrio muito forte. Infelizmente, nesse primeiro trade, eu acabei entrando com a quantidade de contratos errado, né? Entrei com o stop errado. Provavelmente não teria sido estopado, ou mesmo se eu fosse estopado, seria estopado na posição correta. E o fato de ter feito uma colocação de stop errada, a quantidade de pontos errado, eu acabei interferindo no resultado, na probabilidade no meu trade. Isso é o que me deixa chateado, que foi um erro aí técnico, né? Um erro operacional. Na hora de executar o trade, infelizmente marquei a quantidade errada aqui, né? Provavelmente eu não teria feito ele, teria feito outro trade, ter pego aqui um desequilíbrio fraco, mas paciência, agora já foi, né? Depois eu esperei aí com paciência uma nova oportunidade, essa oportunidade apareceu, chegou a andar bem, chegou a se desenvolver bem, mas a correção profunda acabou me tirando aqui no 0 a 0, faz parte, é um mês complicado, é um mês que eu estou trabalhando para ou fechar levemente negativo ou fechar ali levemente positivo, tá? Mais ou menos dentro dessas duas situações. Paciência, um mês curto também, então o que eu tenho que fazer é continuar executando exatamente aquilo que é a proposta de fazer, né? E isso está sendo feito. Vamos aqui em negociação, relatório de performance. Então, na conta simuladora aqui eu não tenho nada. E na conta que eu mostro todos os dias, a conta 14415, finalizo o dia aqui com menos 890,67, tá? É o valor líquido do dia de hoje. Menos de 1 R. 2 trades realizados. O primeiro eu peguei um stop de 575 pontos, andou apenas 55 pontos a favor, por isso que eu digo que de vez em quando a gente merece um trade rápido, porque às vezes a gente toma um stop rápido também. No segundo trade, eu saí com 25 pontos, na verdade era para ser 30, ele saiu menos do que deveria, e chegou a andar 450 pontos a favor, né? E andou contra 120 pontos nessa operação, o segundo trade. Beleza? Aqui o gráfico de operações do dia de hoje e o gráfico de patrimônio. Beleza, então semana ainda que estamos correndo atrás, amanhã é quinta-feira, ainda temos 2 dias úteis para operar, vamos ver o que o mercado nos mostra de oportunidade para amanhã, certo? E se você quiser participar então desse bate-papo aí comigo hoje às 15 horas, entre no Telegram que você vai receber o link lá para poder participar, certo? Então, fiquem agora com as operações de forma acelerada, não esqueçam de deixar um like e se inscrever no canal caso você não seja inscrito, e até o próximo vídeo.